Oi, gente, boa noite. Eu sou a professora Luciana Mendonça e hoje nós vamos encerrar com muita esperança e alegria, né, compartilhando com esses professores lindos e maravilhosos esse diálogo, essa proposta desse cine debate, né, com o documentário do Paulo Freire, 100 anos, selecionado por nós. Trouxemos trechos para que possam instigar o nosso diálogo, a nossa conversa, mas acreditamos que vocês vão vê-lo na íntegra em outro momento. Antes da gente começar o documentário, vamos nos apresentar, por favor, Fábio, Marcelo e Maria de Fátima, por favor. Primeiro as meninas. Ai, que gentil. Sou a professora Marcela Esteves Guedes, professora das disciplinas pedagógicas do curso de Pedagogia, Letras e História. Sou pedagoga, mestre em Educação, doutora em Educação, e é um prazer estar com vocês, todos e todas, nesse momento tão importante, um momento dialógico, formativo, e com uma temática de extrema necessidade para nós pensarmos a educação brasileira. Muito obrigada desde já. Oi, gente linda. Eu sou a professora Maria de Fátima Cardoso Simões, sou pedagoga, psicóloga, mestre em psicologia, aposentada, né, do serviço público, 34 anos de serviço público com magistério na veia, e sou professora da Unileia com muito prazer, nas disciplinas também pedagógicas, nos cursos também de pedagogia e nas licenciaturas. Tá? É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Acho que a gente vai ter uma noite linda, leve, solta e muito instigante. Então, gente, né? Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Maia, eu sou professor do curso de licenciatura, né? Eu acompanho os alunos na disciplina de estágio, né? Então acredito que deve ter uma galerinha aí que cursou estágio comigo ou está cursando, né? Então, sou licenciado, tenho mestrado na área de Educação, Ciências e Saúde, com especialização em educação à distância e tecnologias educacionais. Eu acredito que vamos fechar a semana de educação freirando, né? Então, para que a gente possa aí freirar bastante nessa noite de sexta-feira. Agora, gente, pode dizer, a gente não está bem acompanhado nessa sexta-feira? Com tanta gente linda? Então, olha só, nós selecionamos esse documentário, né? São tantos disponíveis, né, na internet para o nosso acesso, porque esse é um documentário, um dos mais recentes, né? Ele foi produzido pela TV Cultura, e na nossa percepção, ele traz para a gente temas que são relevantes a partir de algumas polêmicas diante ao trabalho, né? Diante ao legado do Paulo Freire. Então, vamos começar, Fábio, com o primeiro trecho? Vamos sim. Só tá sem som, amigo. Tá sem som? Então, peraí. Bem, eu não estou escutando. Vocês estão escutando, gente? Não? Então deixa eu ver se eu compartilhei aqui errado, né? Vamos lá, peraí. A Cláudia botou o seguinte, que só tem feras. Uau, olha lá. Obrigada, Cláudia. É compartilhar a janela, não é isso? Isso, eu acho que é compartilhar a janela, mas tem ou você tira o fone ou compartilhar o som do computador. Eu acho que é isso. Tem essa opção. Tá mas certo. acho que se você tirar o fone, não, funciona compartilhar bem. O som do computador funciona. Vou voltar aqui. Estão vendo a telinha do YouTube aí? Sim. Então, vamos lá. Esse livro se chama A Pedagogia do Oprimido. Ele é um marco na obra do educador Paulo Freire, um grande pensador brasileiro das ciências humanas e um dos mais reconhecidos em todo o planeta.
Ele foi professor das universidades de Harvard, nos Estados Unidos, e Cambridge, na Inglaterra, e teve mais de 40 títulos de doutor honoris causa em importantes universidades, como Oxford, na Inglaterra, e Coimbra, em Portugal. Agora, em setembro, comemora-se o centenário do nascimento deste brasileiro de Pernambuco. E nós fomos ouvir alguns dos principais estudiosos de sua obra para entender a sua importância e, ao mesmo tempo, por que ele tem sido vítima de tantos ataques extremistas. Jamais me sectarizei, jamais fui intolerante. Eu tenho um gosto de respeitar as diferenças, que me abre democraticamente no mundo e ao mundo. Lu, quer falar um pouquinho? Bem, né? Nós selecionamos esse primeiro momento para que a gente ouvisse, né, do próprio Paulo Freire, já que ele não está mais presente no momento atual, né, contemporâneo, que um pouco do que ele acredita, como que ele pensa e forma esse processo dele de enxergar a realidade. Então, a primeira coisa que ele fala é que ele é aberto a esse momento de crítica, não é, gente? É lindo, né? É lindo quando ele coloca que ele sempre foi uma pessoa tolerante, que ele nunca foi intolerante, né? Então, isso mostra a generosidade do Paulo Freire, né? A generosidade com que ele tratava as pessoas e a forma aberta como ele está aberto para o mundo, né? Democrático, de uma forma democrática. E daí, eu acredito que vem a grande parte do reconhecimento dele, né? Dessa capacidade que ele tem de se colocar, de ser aberto, de ser tolerante às diferenças. Ele sempre se coloca numa posição de aprendiz, de humilde. Acho linda essa posição dele. Acho que está desligado seu microfone. E é uma posição, né? Eu fico pensando, né? Essa posição do Freire, que é uma posição que acho que do exercício da docência exige, né? Dessa possibilidade de se, né, tá aberto às críticas, porque as críticas são construtivas, né? E também a possibilidade de você refletir criticamente sobre o seu papel como professor, né? Então, tá fechado, né? E achar que você tá visita consolidado, né? E que você é detentor de todo o saber, né? Isso não é válido, né? E a Paulo Freire traz essa reflexão quando ele se coloca dentro dessa posição de que ele está aberto a receber críticas, né? O saber dele não é único, né? E Fábio, quando você coloca essa importância de trazendo essa reflexão para o exercício da docência, eu chamo a atenção também como que esse pensamento do Paulo Freire de respeito às diferenças também é algo que traz para a gente a importância do respeito às múltiplas identidades, que é o que o professor vai encontrar em sala de aula, que é o trabalho docente relacional dentro dessa perspectiva democrática. Então, é super válido considerar o respeito às diferenças dentro desse processo. Oi, Flávio, e aí eu fico pensando dentro do nosso contexto, né? Porque dentro do nosso contexto, no curso de formação de professores, nós não somos somente alunos, né? Nós somos alunos que estamos buscando uma formação e atuação na docência. Então, o aluno do curso de licenciatura, do curso de formação de professores, ele precisa o tempo todo também estar fazendo essa autorreflexão, estar aberto não só a fazer críticas, mas receber crítica, do olhar sobre o outro, do respeito aos diferentes saberes, das diferentes identidades, né? A gente, desde a nossa entrada no curso de formação de professores, a gente precisa também assumir esse papel, né? Essa semana eu ouvi uma coisa muito interessante,
que desde o momento que o aluno se matricula num curso de formação de professores, ele já é um professor em formação, né? Então, acho que isso é uma coisa muito interessante para cada um de nós trazer para a reflexão, né? E essa questão do Paulo Freire, dessa generosidade, vai ser recorrente em vários pedaços, em vários trechos desse documentário. A gente vai ter oportunidade de estar aí destacando várias vezes esse olhar generoso, esse olhar tolerante, esse olhar de respeito que ele tem em relação às pessoas. Isso vai ser bem recorrente ao longo do documentário. Então, vamos assistir mais um pedacinho? Vamos nessa. E, no entanto, Espera aí. O controle aqui manual é mais difícil. Vamos lá. E, no entanto, nos últimos anos, é constantemente vítima de ataques. E talvez seja mais conhecido das novas gerações por adjetivos chulos contra ele lançados pela atual administração, por membros da atual administração federal, do que propriamente por sua obra. Talvez muita gente nem saiba quem ele foi, mas o associa a alguns adjetivos negativos. O que talvez, segundo nosso comentarista Mário Sérgio Cortella, talvez até o deixasse orgulhoso. Por quê? Como foi que Paulo Freire foi ser tão odiado pela direita e tão reconhecido por educadores em todo o mundo? Há duas questões aí, Leão, que a gente não pode esquecer. Primeiro, Paulo Freire jamais seria contra que alguém contra ele fosse. O que ele seria contra é que quem contra ele fosse não pudesse ser contra ele. Porque Paulo Freire era um democrata. Acho que em alguns momentos Paulo Freire, ele até riria, né, de algumas situações, mas ele levava muito a sério, quem tinha argumentos contra ele. Ele não dizia assim, você é tonto, você não entende, né, eu viajei pelo mundo todo, eu sei, eu ensinei em Harvard. Ele dizia, não, como é que você pensa isso? Vamos, senta aqui, me explica, por quê? Essa ideia de uma argumentação, de uma razão argumentativa, era algo que fazia dele alguém que acolhia. Mas ele não era aceitador de qualquer coisa, não é assim, vale tudo. Se tem argumento, isso vale. Chamá-lo de energúmeno, provavelmente ele olharia, diria, de onde você tirou essa ideia? Né? Isto é, qual é o fundamento que você está dizendo? Né? Isso é uma opinião ou é uma avaliação epistemológica? Quando aquela marca um pouco disso. Mas ele tinha um grande bom humor, né, em relação a várias coisas, mas era muito sério em relação à mentira. A teoria do Paulo Freire se apresenta aí como uma teoria contra-hegemônica, que é uma... Fábio, posso aproveitar e ler um comentário aqui do chat? Pode, claro. Isidoro, ela falou o seguinte para a gente, olha, essa visão leva à ruptura do modelo do antigo professor, a desconstrução da formação definitiva para a formação em constante transformação e desenvolvimento. Aí eu vou chamar a atenção para uma fala de hoje do professor Alexandre Cadilli, no YouTube, né, na palestra final do YouTube, que não sei se foi a realidade de vocês ou vocês acabem comentando, que ele não teve muito acesso aos estudos do Paulo Freire no início da licenciatura dele. Ora, a gente olha para o professor Alexandre, ele é uma pessoa jovial, né? Então, é preciso a gente pensar sobre isso, sobre como que a gente tem acesso também a essas informações e principalmente praticando o que o Cortella colocou muito bem, que é a razão argumentativa, não é mesmo? Posso começar, assim, de novo? Desculpa. Claro, Fátima. É só que, assim, a Lu me deu um gancho de uma coisa que eu lembrei, que o Cadilli, eu tenho paixão por ele, acho ele uma pessoa inteligentíssima. E quando ele diz isso me conforta o coração, porque eu também não tive quase acesso a Paulo Freire, nem na minha formação no ensino médio, no curso normal, nem na minha formação na faculdade. E eu fiquei, assim, extremamente surpresa. Eu fui a um congresso em Cuba que foi, assim, fantástico na minha vida, no ano de 2001, um congresso de educação. Eu fui apresentar 2 trabalhos, todos 2 na área da psicologia, de investigação. Mas eu assisti todas as conferências, quase todas, né? Assisti várias conferências.
E eu fiquei assim, abismada com a quantidade de trabalhos que se reportavam a Paulo Freire. Nenhum brasileiro. Todos de países vizinhos, Bolívia, Chile, Argentina, enfim, Cuba, enfim, representatividade de outros países, e como eles traziam o nome de Paulo Freire e como eles respeitavam a teoria, a obra, como eles conheciam a obra. E assim, eu fiquei impactada, porque nenhum brasileiro citou Paulo Freire. Eu até tentei buscar os textos, né, os artigos que foram apresentados nesse congresso, mas não consegui achar. Mas isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. E, assim, o Leão Serva, ele fala com muita propriedade que talvez muita gente nem saiba quem ele foi, só conhece as citações, né? Então, tem um conhecimento superficial só a partir de citações, e, às vezes, nem citam corretamente, né? Isso é muito interessante. É uma reflexão que a gente tem que fazer enquanto estudante, estudioso de uma escola de educação, né? De uma área de educação, de uma licenciatura. Né? Fátima também me fez lembrar uma situação, porque eu tenho, né, a minha primeira formação na área de gestão da informação, e depois eu fui fazer licenciatura. Mas eu fui mesmo conhecer Paulo Freire quando eu fiz o mestrado, porque o nosso mestrado, né, que foi o meu mestrado, que é o mesmo da Luciana, eu tive o prazer, né, de ter uma colega de mestrado que virou uma amiga para a vida, né? Então a gente se conheceu lá nesse mestrado, e Paulo Freire é muito presente nas discussões da educação e saúde, né? Ele é muito presente, né? Nessa perspectiva, na saúde, na educação para a saúde. Paulo Freire é uma referência, né? E a gente estudou bastante, né, sobre ele no nosso mestrado. Ele foi referência. Eu lembro, né, Fábio, que a gente se assustava, né? Porque quando eles iam falar de educação popular, principalmente porque tinha naquela época a implantação da UnaSUS, que era a Universidade do SUS, Paulo Freire era Paulo Freire na veia como argumento e como pensar para a prática para chegar nessas comunidades. E a gente se assustou, e a gente falou assim, caramba, a gente não vê essa discussão intensa com a comunidade da educação, e a gente está aqui em educação em ciência de saúde, e tudo para eles a referência é o Paulo Freire. Você sabe quando que eu fui assim, discutir um pouco mais a fundo Paulo Freire? Nos momentos de centro de estudos de professor em formação, na época da implantação do CIEP, que eu peguei a implantação do CIEP com aqueles centros de estudos que eram realizados na UERJ, que eram espetaculares, e nesse momento é que eu entrei em contato com a obra do Paulo Freire. Mais ou menos que anos, Fátima? Isso foi 1989, por aí. Fátima, pode contextualizar um pouquinho esse programa do CIEP, porque pode ser que seja comum aqui no Rio de Janeiro, né? Mas para quem está em outras cidades, né? Talvez não conheça esse projeto maravilhoso do CIEP, né? De origem aí do nosso professor Darcy Ribeiro. Né? Pode falar um pouquinho, só para a galera conhecer, né? Quem não é do Rio. Então, eu vou falar rapidamente só o que me levou a ir ao CIEP, tá? Eu me formei, comecei a trabalhar numa escola particular, e logo depois fiz 2 concursos públicos e ingressei na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E, ao ser recebida na sala dos professores, eu estava com vários materiais para fazer experiências com as crianças e tal. Uma professora se dirige para mim e diz assim, o que é isso? Aí eu falei assim, são alguns materiais que eu trouxe para fazer experiências com as crianças, para começar a compor o acervo da minha sala de aula.
Ah, que bonitinha, ela está começando agora. Isso passa. Gente, eu fiquei assim tão chocada com aquilo que eu assim, me senti um peixe fora d'água. E aí começou a ter o movimento do CIEP em 87, e eu me inscrevi, e tinha uma seleção. Não era assim, não entrava qualquer um, a gente fazia uma seleção interna. E eu fui selecionada e comecei. E aí, gente, eu encontrei a minha turma. Foi uma experiência fantástica, porque assim, nós tínhamos reuniões semanais com a nata da nata, inclusive Darcy Ribeiro participou de algumas, na UERJ. A gente tinham núcleos, né? Então, por exemplo, tinha a coordenação de linguagem e estudos sociais, a coordenação de matemática e ciências da natureza, mais ou menos isso, que agora eu não me lembro exatamente como é que se chamava, que essas nomenclaturas mudam ao longo do tempo. E, assim, eu fui para uma coordenação dessas, eu trabalhava na coordenação de linguagem e de estudos sociais, e, assim, eram estudos de formação mesmo, com textos, os melhores textos que vocês podem imaginar, e era assim, era uma escola com uma concepção fantástica. Ela trouxe a concepção do ensino integral, não era um ensino integral como as pessoas imaginavam, e como engraçado que o CIEP recebeu muito rótulo também, sabe, Fábio? Uhum. De depósito de crianças, coisas desse tipo. Mas a concepção não era essa. A concepção era de um atendimento integral. Tinha do laboratório de enfermagem, onde as crianças tinham atendimento para ver sua parte nutricional, seu desenvolvimento físico, tudo isso, passando por uma alimentação fantástica. Nós tínhamos, assim, a última geração que existia naquela época de tecnologia, que era videocassete, Betamax, eu acho, sei lá, nem me lembro mais, mas era assim, a última geração, as salas super equipadas, com TV, com esses videocassetes, com muitos filmes, material programado, acompanhamento sistemático, muito material, muita coisa para trabalhar, contraturno com animadores culturais. Então, eles traziam cultura para dentro da escola. Assim, foi fantástico, né? E foi assim o momento em que se abriu aí uma possibilidade de um atendimento integral para a criança, né? Eu sou uma apaixonada pelo CIEP. Eu sou muito suspeita e fico muito triste quando as pessoas tentam denegrir a imagem do CIEP, sabe? Porque eu acho que é cruel. E toda a concepção, até mesmo a concepção da construção, né? Aquela construção do Niemeyer, as salas de aula pela metade, que foram mega criticadas, né? Mas aquilo era um respirar, né? de democracia, de socialização, e um convite até à convivência, porque na medida que você tem salas com paredes pela metade, você se acostuma a falar, né, com mais cuidado na hora certa, para não se tornar que... É lógico que, como uma escola é viva, tinha aqueles momentos daquele barulho generalizado, mas até a própria concepção era muito interessante, só que as pessoas não souberam compreender, elas não... muita gente depois fechou, né, as paredes, enfim, contrariando até uma orientação do próprio escritório do Niemeyer. Mas é fantástico, fantástico. Posso gente trazer duas contribuições aqui do chat para a gente? Uhum. Da Rosilene, ambas as contribuições. Primeiro, né, enquanto estava falando da fala da nossa formação inicial, ela apontou o seguinte para a gente. Infelizmente, isso mostra claramente o nosso atraso na percepção e reconhecimento do próprio conhecimento. Valorizamos o nosso depois que o outro descobriu. E aí depois ela continuou. Então, se não houvesse essa visibilidade lá fora, né,
quando a Fátima estava falando do Congresso, essa oportunidade dele se expressar lá fora, perderíamos tão valiosas contribuições ao desenvolvimento. Sem dúvida. Vamos ver mais um trechinho? Vamos lá. Sim, vamos. Os colegas. 15 universitários chegam a Angicos para tirar do escuro aquela gente. Voluntários sacrificaram as férias e o conforto de Natal para começar o processo revolucionário da educação. Vieram ao sertão para ajudar a salvar o Brasil com honestidade. Convocaram os alunos e explicam que é possível ler e escrever com apenas 40 horas de aula e sem cartilha. Integraram-se no grupo, ouviram os seus problemas, recolheram um vocabulário básico da região, instalaram as salas de aula nas casas maiores, trouxeram cadernos, lápis, lampiões de querosene e também ânimo e a verdadeira esperança. Belota é enfeite na rede de dormir. É uma palavra local típica e foi escolhida como a primeira a ser projetada no escuro para os alunos. Assim como uma parede é feita de tijolos, um ao lado do outro, assim também se escrevem as palavras. Ninguém soletra B-E-B, é só juntar os tijolos, Belota. Então a gente fica sabendo da família do B, Ba, B, Bi, Bo, Bu, do L, do T. Juntando um tijolo com outro tijolo surge uma palavra, bala, lata, tatu, bita. Bita ainda não foi inventada, mas é palavra. O método é simples, claro, eficiente. A grande ofensa política da metodologia de Paulo Freire foi que ele colocava em larga escala, dentro de um sistema político, né, em 1963, pessoas que antes eram colocadas à margem e, portanto, não participavam da escolha, o famoso curral, né, eleitoral. Nesse sentido... Travou, professor. Oi? Não, acho que ele parou mesmo, não Foi, travou, parei não. mesmo. Parou mesmo, né? Eu confesso a vocês que quando eu via, eu achei fantástica essa sacada deles da apresentação, porque nos traz muita clareza sobre o que realmente o Paulo Freire nos ensinou sobre a palavra mundo, né? Sobre o contexto social, sobre essa imersão nos saberes do estudante. Eu já ouvi muita coisa do Paulo Freire, e uma das coisas que é recorrente é essa questão. Ele diz que é impossível você ter uma prática pedagógica se você não conhece o seu aluno. E em Angicos, ele mostra isso claramente, né? Primeiro, eles se inserem na comunidade, criam uma intimidade com essa comunidade, criam empatia, né? Eles conhecem os problemas, ouvem as dificuldades desses alunos, conhecem a realidade, e aí eles fazem aquilo que é fantástico. Eles fazem um levantamento das palavras recorrentes, aquelas que são mais familiares àquelas pessoas, para startar o tal método Paulo Freire, né? Para sair da caixinha do vovô viu a uva, né? Então, assim, é muito interessante. Essa experiência de Angicos é fantástica e todo o desdobramento, até político, né? Porque ele torna em 40 horas 300 pessoas alfabetizadas e aptas ao exercício do voto, né? E isso foi uma das coisas que eu acho que foi o que incomodou, de fato, aquele momento, aquele cenário. Mas aí deixa o Fábio falar, que ele já está ali se mexendo, a Marcela. Eu fiquei pensando um pouco, né, sobre essa questão de uma educação que tenha significado, né? Então perpassa muito por isso, né? De uma educação que tenha
tenha significado para aquelas pessoas que estão ali, e fico pensando também dessa prática, né? Porque naquele momento só podia votar quem era alfabetizado, né? Então, o exercício pleno da cidadania perpassa pela educação, né? Então, assim, como eu vou poder exercer o meu direito, né, de cidadão, de ir lá, de escolher os meus representantes, de contestar os meus representantes, se eu não tenho, né, se eu não tenho, naquele momento, se eu não tenho uma educação, se eu não sou alfabetizado, né? Então, os analfabetos, eles estavam totalmente à margem da sociedade, sem direito a nenhum exercício, né? E a partir do momento que Paulo Freire coloca uma massa de pessoas, né, aptas a ler e escrever, de ler o mundo, de interpretar o mundo, eu estou colocando pessoas que vão lutar pelos seus direitos, né? Então, acho que a grande crítica perpassa por isso também. E o quanto também que todo o legado dele, todas as concepções dele trazem para a gente a problematização de um objetivo. E qual é? Transformação social. Então, por isso que é uma teoria contra-hegemônica. Por isso que é uma valorização dos oprimidos, dos marginalizados, dos grupos que não estão nessa visibilidade. E por isso, como bem colocou Fátima, o incômodo, os ataques, não é à toa. Não é à toa esse ataque. É uma educação libertadora que liberta das amarras dos opressores, né? Da sociedade, da classe dominante. Né? Inclusive, tem uma fala, Fafá, aí no documentário, né, registrado, que quem estava na liderança do nosso país na época fala: agora eu entendi por que você é subversivo, porque você alfabetizou, né, em 40 horas um grupo que não estava previsto e que pode impactar, né, se essa prática continuar tendo desdobramentos no desenvolvimento do país. Estamos criando cobras. Né? E, na verdade, o desenvolvimento era no sentido de que esse povo, né, esse povo que agora pensa, né, capaz de pensar, de refletir, de ler o mundo, né, de votar, de fazer as suas escolhas, né, vai poder mudar o paradigma, vai poder romper o paradigma, né? Então, essa classe dominante se sente ameaçada. Agora, uma pergunta que está aqui no chat, que aí a gente pode responder, né? A Aniele. Aniele, falei certo o seu nome? É o método para a alfabetização de adultos, então? Na verdade, assim, o próprio Freire, né, ele foi muito criticado até em função dessa questão do método, de algumas pessoas atribuírem a ser um método tradicional, esse tipo de coisa assim. Realmente funcionou. E ele dizia, olha, a questão é a seguinte, eu concordo que o mundo evoluiu, reconheço que o mundo evoluiu, e eu de maneira nenhuma quero que vocês me imitem, eu quero que vocês me reinventem, né? Que vocês me refaçam. Então, assim, é importante a gente ver essa questão, toda essa discussão em torno do método, também uma discussão que perpassa por um preconceito, né? Então, assim, talvez por ter sido tão impactante, né? Por ter sido tão impactante na época, foi algo que funcionou muito bem, foi um método que funcionou. Funcionou tanto que incomodou demais os poderes políticos e civis da época, né? Poderes políticos, militares e civis da época. E ele foi convidado, inclusive, pelo então presidente João Goulart, na época, a expandir essa experiência por todo o país, né? Que é o famoso Plano Nacional de Alfabetização. Aí imagina, se a moda pega o país inteiro alfabetizado, como que ia ser isso, né? Eu tô falando em tom de brincadeira, mas foi exatamente isso que deflagrou toda essa questão, assim, vamos silenciar essas pessoas, porque isso não vai dar bom resultado. Né? E aí, a partir do momento também que a gente tem o golpe de 64, esse programa de alfabetização, ele é destituído, né? Ele deixa de existir, mas para dar conta,
né, de alguma coisa, né, porque se eu tirei algo e aí no movimento da gente, né, como é que a gente simplesmente acaba com algo, né, e essas pessoas, né, que já sentiram esse gosto, né, e aí que vem aquele programa, né, do Mobral, né, que era um programa totalmente tecnicista no que se refere aí à prática da alfabetização, né? Isso. Na verdade, as concepções de Paulo Freire vão para além desse método chamado Paulo Freire. É uma outra perspectiva, são novas perspectivas, na verdade, outras perspectivas contra-hegemônicas de se olhar a educação, a relação professor-aluno, a própria alfabetização e tudo. É um outro jeito de educar e de conceber a docência e a discência, por exemplo, porque um dos pensamentos dele é: não há docência sem discência, ou seja, eu não me faço professor se não existirem os meus alunos. Então, eu reconheço os meus alunos nessa construção. Exatamente. É uma concepção dialógica, né? Ele privilegia o diálogo entre todos. Há um momento, até no documentário, que isso fica bem claro, havia diálogo entre alunos e professores, alunos e alunos, enfim, todos tinham essa possibilidade de dialogar, ser ouvido, ser respeitado, né? O seu lugar no mundo. E é muito interessante que há um momento no documentário que diz que a gente vinha de uma estrutura de dominação, de pedagogia do silêncio, onde o aluno ouvia o professor e fazia o que o professor mandava, né? E aí o Freire ele faz um convite, né? Esse movimento que ele inicia em Angicos, ele faz um convite a ser totalmente diferente, né? Agora todos temos voz, agora todos temos vez, agora todos temos o saber. A gente vai compartilhar, a gente vai trocar, a gente vai organizar de uma forma respeitosa, crítica, né? Estabelecendo diálogo. Isso é muito encantador. Posso ler uma pergunta aqui? Porque assim, eu sei que a gente já respondeu, mas eu acho que é sempre bom a gente diversificar o nosso repertório, porque eu não sei se a Cristiane perguntou antes ou depois do que vocês responderam, mas eu vou fazer a pergunta dela. Se Paulo Freire tinha método para a educação, então por que então ele foi tão criticado? Alguém quer começar? Muitas pessoas que o criticam falam assim: se esse Paulo Freire foi tudo isso, por que a educação brasileira está do jeito que está? Eu acredito, Marcelo, que começa muito por uma fala que foi até sua, né? Gente, a gente tem a mania de tentar encaixar tudo em caixinhas, em modelos, em bulas, em manuais. E a proposta dele era para além de um método. Não foi somente o Babebibobô, a silabação, que promoveu a alfabetização daquele grupo. A Fátima foi muito feliz quando ela traça toda uma estratégia que foi feita anteriormente de acolhimento daquela comunidade, de conhecer os saberes daquela comunidade. Então, pelo que eu entendo de Paulo Freire, e eu não sei se vocês concordam, é muito para além de um método, né? São princípios filosóficos, pedagógicos, que nos convidam a olhar a educação e a comunicação na sua especificidade, né? Cada comunidade vai ter uma característica. Então, assim, eu nem gosto muito quando falo o método Paulo Freire. Eu confesso a vocês que, para mim, reduz toda a magnitude, dele, né? A magnitude da teoria dele. E assim... Oi, Fábio. Pode falar, amor, depois eu falo. Eu penso um pouco o que a gente vem discutindo, e aí uma das falas foi um pouco sobre essa, que acho que foi, não sei se foi a Marcela ou a Fátima, que estava falando sobre a questão do diálogo, foi a Fátima, do diálogo, da troca, dos espaços de fala, né? E eu acho que a grande crítica é que acham que a educação simplesmente ela tem que ter um centro reprodutor, um centro de emancipação do conhecimento e da informação, né? A partir do momento que a gente abre espaços de fala, diálogos, trocas, né? Isso faz para que muitas pessoas
né, considerem isso como algo que não vai gerar aprendizagem, porque não tem conteúdo lá, não tem, né, não tem o professor passando atividade, aluno copiando atividade no caderno, prova sendo corrigida, trabalho sendo corrigido. Aí isso eu estou falando no âmbito mais próximo, né, da relação aí aluno-família, né, o que a gente vê em muitos na educação básica, esse discurso, né? E também, a partir do momento que eu abro espaço para o diálogo, para a troca, né, eu coloco o indivíduo para pensar criticamente. E a educação ela é integral, no sentido de uma formação integral do sujeito. Né? Então, não é só esses conhecimentos, né, consolidados pelas áreas, né, ao longo do tempo. Esses conhecimentos são importantes, porque senão a gente não vai conseguir fazer uma leitura maior do mundo, né? Mas não é só isso. Né? Eu acho que rompe esse paradigma de um pensamento crítico, porque a partir do momento que a gente coloca o indivíduo para pensar criticamente, ele não vai aceitar uma série de imposições. Né? Ele não vai aceitar, por exemplo, né, que eu informar de que uma vacina gera AIDS. Não vai aceitar, porque ele é capaz de parar e pensar criticamente. Será? A AIDS é gerada por uma vacina? Como é? Então, você coloca o indivíduo para pensar criticamente. E isso, né, você colocar a população para pensar criticamente, né, isso faz com que a gente não esteja subjugado a determinadas visões de mundo. Eu acho que a grande crítica também perpassa por isso. Fábio, posso ler o comentário do William aqui, rapidinho? Fátima, desculpa te interromper. Pode, amor. Acho que ele é criticado, William Vieira, né? Acho que ele é criticado por dar voz aos mais humildes, pois ao entender a dificuldade de cada um e desenvolver um método específico para cada um, ele acaba, entre aspas, né, igualando todo mundo. E aí a Sueli complementou, né? Quando as lives são pelo YouTube... Ah, tá, é mais fácil de entrar no Teams, depois a gente conversa sobre isso, Eli. Vai, Fafá. Então, uma coisa que eu ia comentar, ainda com relação à pergunta, que eu não lembro exatamente a pergunta, só o contexto, mas a gente precisa também traçar uma linha no tempo, né? A experiência, digamos assim, de Angicos foi em janeiro de 1963. Passou esse ano todo, ele foi convidado em janeiro de 64 para criar o Plano Nacional de Alfabetização. E esse plano sequer começou e logo em abril ele foi destituído com o golpe militar. Então, assim, o que acontece? História, a gente aprende com ela, né? A gente aprende com a história, mas a gente não tem como dizer como seria a história se ele tivesse conseguido levar adiante o Plano Nacional de Alfabetização. Talvez o país fosse diferente. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Não houve tempo para que esse pensamento do Freire fosse trabalhado em larga escala dentro do nosso país. Então, assim, é importante a gente pensar em contexto histórico. Talvez, se tivesse tido esse tempo, talvez hoje a situação do analfabetismo, a situação da educação no país tivesse tomado outros rumos. Mas isso a gente precisa refletir, né? Isso a gente precisa refletir e entender essa questão do silenciamento, né? Houve um silenciamento. Ele ficou 16 anos no exílio, né? Ele voltou em 1980. Então, assim, complicado, né? Complicado a gente atribuir a ele qualquer culpa de algo que ele não teve, né? Não teve. E os problemas educacionais são problemas estruturais. Há muita desigualdade, especialmente no nosso país. A gente vem de um país bastante desigual, que há pouquíssimo tempo conseguiu reverter algumas desigualdades e mesmo assim com muita luta. Mas essa contextualização histórica, Fátima, perfeito. E é isso, a gente tem a educação, mas a gente precisa de emprego, a gente precisa de outras questões. Vai lá, Fábio. Não, e aí eu fico pensando que
né, complementando a sua fala, e que há pouco tempo, né, há muito pouco tempo, se a gente pensar aí, né, na história do Brasil, que educação passou a ser direito de todos. Perfeito. Né? Um pouquíssimo tempo. Em pouquíssimo tempo, que a educação era direito de todos, porque a educação não era direito de todos. Algumas pessoas tinham o privilégio de frequentar escolas, outras não. Né? Então, né, a educação, né, e aí quando a educação passa a ser direito de todos, a educação pública passa a ser direito de todos, a gente não deu conta de repensar o processo da educação pública com a grande quantidade de pessoas que começaram a frequentar os bancos escolares. Né? Então, não era só garantir, né, o direito ao acesso, mas repensar a educação para dar conta dessa massa que estava chegando. Né? Eu acho que foi uma das questões estruturais aí, né, que você apresenta. Isso aí. Né? Vamos lá, gente, mais um pouquinho? Vamos. A grande ofensa política da metodologia de Paulo Freire foi que ele colocava em larga escala, dentro de um sistema político, né, em 1963, pessoas que antes eram colocadas à margem e, portanto, não participavam da escolha, o famoso curral, né, eleitoral. Nesse sentido, por uma parte da sociedade naquele momento, aquilo foi uma ofensa. Concordo que pode ter assustado, mas não só os militares, porque antes de assustar os militares, assustou os detentores do poder político civil. Imagine que em Angicos se formaram 300 que eram analfabetos. Quando eles foram se inscrever com seus títulos eleitorais, havia 700 eleitores em Angicos. De repente, chegam 300 novos eleitores. Na última aula, que foi... Eu acho que o vídeo complementa um pouquinho o que a gente já está discutindo, né? Eu acho até que poderia passar para o próximo trecho, amigo. Vou passar sim. Deixa eu adiantar aqui. Se vocês quiserem falando um pouquinho enquanto adianta... Pelo Jango. Vou ler aqui, então, o comentário da Rosilene, né? Meu filho estudou em uma escola que dava toda a ênfase nesse aspecto, e as crianças achavam o máximo e aprendiam muito, com muita autonomia. Porém, havia muita pressão dos pais em busca de tarefas de dever de casa preocupados, acreditando que sem esse B mais A igual BA, não seriam alfabetizados. Foram muitos anos, né, com esse modelo bancário, né, enraizado na cabeça das pessoas. Então, assim, hoje você pensar numa escola que tem um convite ao protagonismo, à autonomia, à criticidade, principalmente para os pais que foram criados nessa geração dessa escola bancária, conteudista, então é muito difícil para eles entenderem, muito difícil. Eu fico pensando, né, por a experiência minha na educação básica e no ensino superior, e no ensino superior eu acho que a gente está tão acostumado com esse modelo bancário, né, que no ensino superior o aluno tem muita dificuldade de romper esse paradigma, porque ele ainda carrega esse olhar de que ele vai receber o conhecimento do professor. Ele ainda espera muito do professor, né? Ele ainda tem muito aquela posição passiva frente ao professor e fica assim olhando, o que você vai trazer para mim hoje, né? Como se a gente fosse o centro, né, do conhecimento, né? Mas não somos, né? E graças a Deus que não somos. E ter essa concepção, essa reflexão crítica, né, desse modelo bancário, de que o aluno ajuda o professor, o aluno faz parte do planejamento pedagógico do professor, o aluno faz parte do trabalho docente do professor, é um pensamento freiriano, por exemplo. Claro, tem outras teorias que estão por trás, mas é um pensamento freiriano. Então, eu estou vendo aqui a Rosiane falando que queria conhecer mais sobre o que vai ouvir. Rosiane, você vai se apaixonar, especialmente pedagogia da autonomia, que é assim, todo professor brasileiro tem que ler essa obra de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Eu me tornei uma professora mais leve
quando eu descobri que eu não precisava saber tudo. O professor precisa se interessar por tudo, porque é importante ele se interessar por aquilo que o aluno dele se interessa, mas ele não tem obrigação de saber tudo. E graças a Deus. E eu faço uma reflexão de como quando eu comecei a dar aula. E aí eu sempre, né, no início de semestre, eu faço essas reflexões. E aí eu vejo como eu mudei. E graças a Deus como eu mudei, né? Porque quando a gente inicia, a gente acha, né, acostumado e educado nesse modelo de educação bancária, a gente acaba querendo reproduzir esses modelos, mas depois a gente vê que não dá conta, né, de resolver todas as questões. Né? Perfeito. Vamos lá, mais um pedacinho? A ditadura me 15 anos de ausência do Brasil exigem de mim um processo de reaprendizagem do Brasil. E o respeito que eu tenho ao povo brasileiro não permite que eu chute. Entendeu? Eu não posso dar aqui nenhum palpite em torno da vida política brasileira ao chegar ao Brasil hoje, por uma questão de respeito mesmo ao povo brasileiro. Eu tenho que reestudar, eu tenho que reaprender, eu tenho que me intimizar de novo com a realidade brasileira. Hoje um programa muito interessante, nós vamos falar a respeito de educação. Presente aqui conosco o secretário municipal da Educação, professor Paulo Freire. Tenho horror a dar conselhos e não dou nem a meus netos. Se tivesse de dar algum conselho a vocês aqui hoje, seria exatamente o seguinte. Primeiro, não deixem morrer em vocês os jovens que vocês estão sendo e os meninos e meninas que vocês foram. Segundo, por isso mesmo, não permitam matar em vocês a curiosidade permanente diante do mundo. Quando ele era secretário de Educação, a equipe que com ele estava, da qual eu também fazia parte, eu fui secretário adjunto com ele também, né? Ele era um chefe, digamos que ele era autoridade, ele era um chefe implacável em relação à organização, à coerência, né, à atitude metodológica, mas ele jamais aceitava que a gente não tivesse negligência, nunca admitiu a negligência. Né, que a gente achasse que não tinha que prestar atenção só porque essa pessoa era alguém que estava fazendo uma reclamação. E ele prestava atenção nas pessoas que estavam falando com ele, de modo sincero. Eu sempre conto isso. Quando alguém estava falando com ele, claro que nos tempos pandêmicos ele não poderia fazê-lo, se cá estivesse, ele tinha o hábito de pôr a mão de leve no ombro da pessoa, e enquanto ela falava, ele ouvia. Uma autoridade pública, como era o caso dele como secretário, quando você está andando no meio de uma população, numa região da cidade, é muito abordado. É muito usual que a autoridade, eu sei, né, você é abordado, a pessoa fala alguma coisa e você até se desvencilha, sai porque você tem. Ele parava e ficava ouvindo, e a pessoa dizia, não, porque o meu filho ali, né, na cidade de Tiradentes. Eu recebi isso com uma enorme alegria, porque às vezes, ou quase sempre, um homem ou uma mulher que faz alguma coisa durante seu período de vida precisa morrer para 50 anos depois que morreu alguém descobrir o que a pessoa fez. E eu sou um dos intelectuais desse país e do mundo que vem sendo reconhecido ainda vivo. Quer dizer, então é bom, porque depois eu não ia nem saber. E agora eu sei que me reconhecem. Isso não me faz besta, não me faz um idiotão aí, um sujeito, mas me dá uma enorme alegria. Uma das coisas que muitos criticaram era, bom, o seu método é um método tradicional, houve uma evolução muito grande. Ele falou, claro, houve uma evolução muito grande, e reconheço, né, essa evolução, e ele sempre dizia, não me imitem, me refaçam. O pensamento de Paulo Freire, ele está sendo muito retomado nos 5 anos mais recentes, exatamente porque o fato, né, de o terem trazido e responsabilidade sobre coisas que ele responsabilidade nem individual e
na dimensão, trouxe o pensamento de Paulo Freire à pauta. Você se lembra que se buscou desde um tempo, ele é o patrono da educação brasileira. Sim, se tentou tirar isso. Tirar dele. No dia que eu dei um curso na Universidade de Dar es Salaam, que é a capital de um país da África que se chama Tanzânia. Quando eu estava passeando nesse campus com o professor, de repente ele agarrou minha mão e ficou assim, de mão balançando. E eu dizia, meu Deus do céu, o que é que vão dizer em Pernambuco? Eu agora quero, ao recontar essa história, eu quero fazer uma declaração pública, quer dizer, indiscutivelmente a minha reação era uma reação machista, uma reação discriminatória, e eu quero dizer a vocês que eu evoluí muito, entende? Eu tenho um profundo respeito pelas opções dos outros, das mulheres que querem viver e exercer sua sexualidade com outras mulheres e dos homens que exercem a sua sexualidade com outros homens. Eu acho muito legal aí esse trecho, porque ele fala muito de se colocar no lugar do outro, né? Da empatia, né? De olhar o outro no olho, de escutar o outro. Acho que isso é muito importante, né? Na educação. E o quanto que ele tem a humildade de reconhecer, eu já tive um pensamento assim e me modifiquei e me transformei. Isso é a essência do Paulo Freire. Maravilhoso, né? E o quanto a gente está precisando nesses tempos tão caóticos desse respeito à diversidade. Isso é uma pauta necessária. Nós estamos em tempos de muita intolerância em todos os aspectos da sociedade. A educação precisa, professores, vocês que estão sendo formados, nós que estamos atuando, os alunos, nossos alunos, todos nós devemos pensar sobre essas intolerâncias que afetam, que matam, que nos entristecem. E Paulo Freire, quando a concepção de Paulo Freire está presente, a gente tem esse respeito às diferenças. E eu acho lindo, sabe o que é, gente? Assim, eu acho que não, a melhor educação é aquela que a tua fala condiz com a tua prática. E o Freire, ele é perfeito nisso, porque ele é tão despojado de vaidade, né? Esse trecho agora que o Fábio passou mostra ele recebendo, né, o reconhecimento em Angicos depois de 30 anos, e ele diz, eu não me sinto besta por isso, né? Assim, vaidoso, né? Eu me sinto feliz de ter tido o privilégio, que muita gente não teve, de ter sido reconhecido em vida. E ele, um homem público, mega importante, conhecido, ele ter a humildade de dizer que ele já pensou de uma forma que ele considera hoje equivocada e reconhecer que ele mudou, que ele evoluiu, ter a capacidade de falar isso em público. É lindo. Isso é só não aprende quem não quer. Isso é uma verdade, porque todos nós somos seres em transformação. E eu acho que é essa transformação que é linda. Ninguém nasce sabendo tudo, né? Então, mas desde o momento que você se confronta com realidades e você começa a se refletir, caramba, ser machista não é legal, né? Ser uma pessoa que discrimina não é legal. Então, eu me transformo, né? Porque ele teve a consciência de perceber que o homem que ele foi não é mais esse homem, porque ele sofreu a ação do tempo, a ação do convívio com o outro, que o possibilitou essa transformação,
e esse extremo respeito que ele tem pelas pessoas. Então, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que eu percebo na obra do Paulo Freire, no pouco que eu conheço, né, que eu acho que eu conheço pouco da obra dele, é essa harmonia entre o que ele diz e o que ele pratica, ele próprio enquanto pessoa, né? O ouvir, né? Aquilo que o Cortella fala, que ele colocava a mão no ombro das pessoas, fazer contato com o outro, gente, é maravilhoso, é mostrar para o outro, olha, eu estou aqui, eu estou te ouvindo, você é importante para mim. Isso você é lindo. existe, né? Você existe. Você é lindo. existe, Isso né? É lindo. E eu fico pensando a educação, né? Eu não vejo educação sem troca, né? Sem troca. Eu acho que a educação é troca o tempo todo. E eu sempre falo, né? Que eu estou aprendendo o tempo todo com os meus alunos, o tempo todo, né? Então, assim, eu acho que o professor é um eterno aprendiz, né? A gente está aprendendo o tempo todo e a gente está se construindo como sujeito o tempo todo, né? E acho que é uma das profissões que gera uma das maiores oportunidades da gente poder estar aprendendo e trocando, né? Entendendo as diferenças, tentando se colocar. Eu acho que é um exercício da gente, como professor, se colocar no lugar do aluno e o aluno também fazer o exercício de se colocar no lugar do professor, entender suas limitações, tanto de professores como alunos, porque professores e alunos têm limitações, né? E entender que a gente é sujeito em construção o tempo todo. E a gente está aprendendo o tempo todo. Posso só para complementar, se me veio à memória agora, um evento escolar que aconteceu comigo. Eu estava em sala de aula me preparando para receber alunos do ensino médio, de formação de professores, e os alunos não apareciam, e eu estou ouvindo aquele barulho, né, numa escola, uma escola pública da rede estadual do Rio de Janeiro, e eu fui ver o que estava acontecendo. Por que os meus alunos não subiram para a minha aula? Aí, nisso, eu vi a mobilização dos alunos embaixo e perguntei para os meus alunos daquela turma, por que vocês não subiram? Professora, a gente está fazendo greve, a gente não vai subir, porque a gente está aqui lutando pelo nosso direito de ter ar-condicionado nas salas. Um calor desse no Rio de Janeiro, professora, que é isso? Aí aquilo, eu falei assim, eu fiquei tão feliz com aquilo, né? Eu falei assim, gente, eles estão fazendo, eles vão me prejudicar, eu não vou dar meu conteúdo, mas, gente, que maravilha, que orgulho desses alunos. É apenas um exemplo, né? Enquanto eu, professora, em constante formação, formada nessas concepções freirianas, porque fiz a pedagogia na UFRJ e no início dos anos 2000, e eu tive muito acesso a todas essas discussões, é só para a gente entender que, enquanto eu estava comemorando que eu não ia dar aula por conta dos meus alunos terem falado isso, eu ouvia também os meus colegas, isso é um absurdo, olha o que esses alunos estão fazendo, olha. Então, a gente está na educação e são várias as concepções, e eu escolho, epistemologicamente, uma escolha consciente, ser freiriana. Então, eu amei não ter dado aula. Amei. Como se isso não fosse conteúdo, né, Marcela? Puro, né? Porque aquela ideia do conteúdo fechado, a matemática, o português, a história, a geografia, é como se essa manifestação de pensamento do aluno, como se isso não fosse conteúdo, né? Como se isso não fosse proposta curricular. Para a educação tradicional, Fátima, não é. Uma educação tradicional, padronizada, isso não é. Não é. Para perda de tempo. Aí, esses professores freirianos, olha aí o que acontece, essa bagunça. E a subversão, né? Aí colocado como subversão. Né? A partir do momento que você não concorda com o contexto, mas é legal a gente destacar que, né, uma fala acho que foi do Cortella, né, que ele falava que
o Freire estava aberto às críticas, mas críticas fundamentadas, né? Não é a crítica pela crítica, mas a crítica fundamentada, né? E no sentido de que a gente precisa ter argumentos. Não é o nosso achismo, não é o nosso ponto de vista, mas uma crítica, né? Que leve o debate, né? Que leve a discussão baseada em fundamentos. Não, né? Porque existem outras teorias, Marcela, que vão mostrar que a educação não funciona desse jeito, né? E essas teorias são essas. Não é a crítica de simplesmente dizer você não quer dar aula, é um absurdo, esse pessoal de freiriano, não, né? É mais do que isso, né? O Cortella, você falou, até fui resgatar aqui. Ele tem uma passagem nesse documentário que é quase uma trava-língua, coisa bem do Cortella, né? Ele diz assim, Paulo Freire jamais seria contra alguém contra ele fosse. O que ele seria contra é que quem contra ele fosse não pudesse ser contra ele, né? Então, assim, isso é genial, né? Na verdade, o Freire seria contra se alguém não tivesse a oportunidade de ser contra ele. Né? E eu acho que esse exercício, né, das pessoas se posicionarem, né, diante do contraditório, diante dos questionamentos, também é algo, né, que a gente educa para isso. Eu tenho muito feito, né, quando eu recebo questionamentos dos alunos, críticas dos alunos, eu tenho colocado para pensar um pouco assim, diz para mim o que eu posso melhorar. Porque às vezes eu estou olhando a minha realidade, eu estou olhando e considero que aquilo seja o melhor caminho, mas será que para você é o melhor caminho? Então, o que eu posso fazer para te melhorar? Isso é um exercício do pensar, né? E eu acho que Paulo Freire coloca muito nessa questão de pensar, de refletir para construir conhecimento, né? Não há construção de conhecimento sem reflexão. E essa construção é excelente, né? Trabalhar com as questões contraditórias, antagônicas, trabalhar mesmo com essa diversidade de pensamentos, de escolhas epistemológicas. Então, por isso, pessoal, que a gente defende a escola. Por exemplo, um projeto que está aí agora em pauta é o homeschooling, que é um projeto de uma educação voltada na família, sem essa possibilidade de diversidade. Muito provavelmente, Paulo Freire seria contra esse tipo de projeto. Não existe possibilidade de trabalhar com a diversidade num projeto desse, por exemplo. Mas, assim, algumas pessoas defendem, eu também estou aberta para tentar compreender esse projeto, mas eu não vejo esse projeto muito satisfatório em termos freirianos, por exemplo. Marcela, eu acho que a gente pode até utilizar aquele provérbio africano, né? Para se criar uma criança, para se educar, é preciso uma aldeia. Não é somente a família que promove a educação, né? Toda a comunidade tem que se comprometer com essa formação desse ser humano. Então, por isso que para a gente causa um estranhamento. E teve um aluno que colocou uma coisa aqui muito interessante, que eu vou ler para vocês. Teve vários elogios, né? Depois eu vou pegar esse chat e vou colocar para vocês, porque vai aquecer o coração de vocês. Mas ele colocou assim, será que a EAD pode ser essa possibilidade dos alunos terem mais autonomia? É um caminho. Agora, depende também do percurso que o aluno escolher, né? É um caminho. Agora, é um caminho que ele tem que entender que envolve muito investimento, muito estudo e muita troca, porque não é porque ele está em EAD que ele vai se colocar numa ilha, né? Ele não pode se colocar numa ilha. Muito pelo contrário. O EAD está aí para ajudá-lo a vencer, a driblar, na minha opinião, as dificuldades que ele tem de estar presencialmente, né? Algumas coisas nesse sentido. Mas ele não é uma ilha. Então, ele precisa dialogar, né? Ele precisa colocar bastante investimento e dialogar. Isso é muito importante. Fátima, eu lembrei do Moran, num livro dele, né, de novas tecnologias, tal, que ele fala muito assim, que muito se discute, né, que a metodologia, o professor fazer o uso, né,
mas ele fala que o aluno precisa, antes de tudo, o aluno precisa estar disposto. Né? Então, não é a metodologia EAD, ela é pensada com todo esse viés de uma aprendizagem ativa, mas o aluno precisa se colocar ativo dentro desse processo, porque senão ele não vai criar autonomia, né? Porque, né, a aprendizagem, gente, né, a verdade, a construção do conhecimento, ela é algo, né, que eu costumo dizer que é interno, depende da gente. Né? Então, a gente só constrói conhecimento porque é um processo interno, de reflexão interna. Então, não é só receber a informação, é pensar sobre a informação. Então, exige uma atuação muito ativa dentro desse processo de ensino-aprendizagem. E só pegando a fala da Marcela, que ela estava falando, né, da educação domiciliar, e aí eu fico pensando que eu dou aula também no curso de recursos humanos, numa outra instituição, e eu dou uma disciplina chamada Gestão do Conhecimento. E a disciplina, né, uma das coisas que a gente fala é sobre construção de novas ideias. Né? E eu costumo dizer o seguinte, né, quando a gente está num lugar onde as pessoas pensam da mesma forma que a gente, né, a gente vai ter mesmas soluções para os problemas, porque todo mundo pensa igual. Imagine só, você estudando dentro de casa, onde todo mundo pensa da mesma forma, não vai ter o contraditório, né? Então, a gente vai ficar tendo soluções iguais para o mesmo problema. Agora, quando há uma diversidade de sala de aula, diferentes culturas, diferentes saberes, diferentes experiências de vida, isso faz com que cada um tenha ideias diferentes sobre o mesmo problema, e daí é que vão surgir as inovações. Então, né, não trazer conhecimentos, pessoas de fora, para participarem do nosso processo de ensino-aprendizagem, isso faz com que a gente não tenha grandes ideias. Né? Acaba se tornando uma visão muito unilateral, né? Muito restrita. E, assim, aonde vai ficar aquela questão? Poxa, eu não tinha pensado sobre esse ponto de vista. O que te faz pensar assim é porque você ouve um outro ponto de vista, né? Você faz essa troca, né? E fazendo um gancho também, Fátima, com que o Fábio e você, Fátima, com que vocês falaram, é assim, o quanto que essa perspectiva intercultural é necessária. A gente tem que abrir espaço para as experiências com os outros, com outras culturas, como Paulo Freire fez no exílio. Ele vivenciou essa perspectiva, essas experiências interculturais, retornou ao Brasil e, na sua humildade que lhe é peculiar, eu preciso reaprender o Brasil. Olha que humildade, lindo. Que humildade. Eu só sei que nada sei. Paulo Freire, só sei que nada sei. E somos nós. Essa perspectiva é de abertura aos outros. Muito me incomoda um pensamento preconceituoso de que eu e os meus iguais, minha classe social, minha religião, minha orientação sexual, minha raça, meu gênero. Não, a gente tem que superar essas visões preconceituosas e beber nas fontes de Paulo Freire são ações muito significativas para nós. Vamos ver mais um pouquinho, mais um trecho? Sim, sim. Ele tinha muita clareza, depois de tantos anos de populações pobres na África, ele tinha muita clareza sobre a importância do domínio dos meios de comunicação para o exercício pleno da cidadania. Um mundo tão dominado por fake news, fica muito claro isso, como é preciso compreender o funcionamento dos meios de comunicação para poder se defender das fake news, das inverdades que circulam e que são tão dominantes. Eu queria falar só, né, apresentar essa fala, né, essa parte do vídeo, para pensar qual é a importância, né, essas reflexões da teoria de Freire, né,
quanto que é importante para a educação do século XXI, né? Porque de preparar a educação, de preparar, né, os nossos alunos, né, para o exercício pleno da cidadania numa sociedade, né, digital. Né? O que é viver numa sociedade mediada por artefatos digitais. Né? Então, na importância da educação, se preparar para o uso dessas tecnologias. Mas aí, gente, não é numa perspectiva tecnicista de ensinar a usar computador, de ensinar a usar software, de ensinar a usar tablet, né? É de construir conhecimento, né? De refletir sobre o mundo por meio desses artefatos tecnológicos, né? Então, como é que eu vou ser capaz de compreender, né, a dinâmica do funcionamento das mídias, né, da grande mídia, se eu não conheço essa linguagem, né? Se eu não conheço como é que funciona, né? Porque, por exemplo, num programa, numa pauta de jornal, aquela pauta é escolhida por alguém, com o olhar de uma pessoa, né, sobre a perspectiva daquela rede que vai apresentar aquele determinado programa, né? Reportagens, às vezes tem gravação de 3 horas de uma entrevista e há um recorte para que se apresente em 15, né? Então, isso tudo a gente precisa conhecer e entender, né, para que a gente possa ver, ser capaz de pensar sobre aquelas informações que chegam para a gente, né, e ser capaz de identificar se aquelas informações são verdadeiras ou não, né? Para isso a gente precisa compreender a linguagem midiática, não é só o uso, não é só o uso pelo uso, né? Então não é uma formação tecnicista para o uso das ferramentas, né? Então as ferramentas, as tecnologias são meios que permitem a gente construir conhecimento numa sociedade que está cada vez mais digital, né? Posso ler um comentário aqui da Rosilene, né? Ela colocou assim para a gente: olha, me sentindo transformada essa semana, pois pude refletir meu contexto familiar e descobrir essa realidade da segregação em casa, nos meus antepassados, meus pais, avós, bisavós. Realidade mudada através da educação do meu filho, formado pela UNB, que abriu perspectivas de eu também vivenciar essa experiência aqui. Orgulho de estar aqui, né? Orgulho de ser Unileia. E aí vem uma pergunta da Aniele. Aniele, eu estou lendo a Aniele, né? Não sei se é a Raniele. O novo ensino médio veio com essa metodologia freiriana? Alguém quer começar? Eu posso falar? Assim, eu compartilhei com algumas alunas uma das apresentações oficiais do novo ensino médio e eu achei muito significativa, e compartilhei isso com o Fábio, emblemático, que na apresentação tinham 2 livros, tinha uma estante maravilhosa de livros da presidente atual do Conselho Nacional de Educação, mas tinham 2 livros virados para a câmera. Um falando sobre educação à distância e o outro com um termo em inglês também de educação à distância. E aí a presidente atual do INEP não, da Secretaria da Educação Básica, falava o seguinte para a gente: que a educação à distância é o novo caminho, que a educação híbrida é o novo caminho, que a pandemia nos mostrou isso, mas em nenhum momento ela destacou a desigualdade que nós vivenciamos o tempo inteiro. A minha filha tem a oportunidade de estar numa escola privada, né? Não ficou sem aula em nenhum minuto. Em 15 dias a escola se reorganizou para ofertar, né, a educação e se reinventar, tal como os professores, mas essa foi a realidade de pouquíssimos, não foi a realidade da maioria. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós ainda temos um índice de evasão, principalmente do ensino médio e dos anos finais, gigantesco. Então, por mais que a internet seja uma realidade no nosso país, o acesso a gente descobriu agora, né, que não é uma realidade para todos, tendo em vista vários amigos aqui colocando a própria dificuldade de entrar no Teams, né, que para a gente é um aplicativo gratuito, um aplicativo fácil, mas a gente sabe que a qualidade da internet ainda é uma questão. Pode falar, amigo. A Cristina tá falando aqui: só não podemos permitir que as tecnologias aumentem as diferenças sociais, porque o nosso Brasil tem muito Brasis,
em que muitos sequer sabem o que é um computador, né? E aí, só complementando a fala da Cristina, a fala da Luciana, né? Porque às vezes eu tenho parado um pouco para pensar, quando eu falo em tecnologias, se eu não estou trazendo um olhar utópico, né? Diante desse momento que a pandemia descortinou para a gente, né? Porque a gente tinha a ilusão que nós estávamos conectados, o IBGE levanta, tem, né, tantos aparelhos celulares por casa, né? Então, a gente tinha... Faz aquele mapa lindo, né? Achando que a gente tem internet bem distribuída, cada brasileiro tem de 2 a 3 telefones celulares conectados, a gente fala, opa, né? Somos mega digitais, né? Mas eu fico pensando no sentido de que, né, fazer o uso, né, das tecnologias, né? Então, assim, elemento essencial para o exercício, né, da cidadania, né? Porque a gente não pode negar que a gente vive, né, no século onde essas tecnologias permeiam diferentes atividades do contexto humano, né? Hoje a gente não consegue, por exemplo, para usar um ônibus, para usar um trem, para usar um metrô, você interage com uma tecnologia. Aqui no Rio de Janeiro, né, ontem eu tive aqui no centro, não existe mais pessoas na bilheteria do metrô. Então você tem que ir lá, botar o teu cartão, pagar o seu dinheiro, bater o cartão, então não existe mais. Então o exercício, para viver, a gente vai ter que fazer uso cada vez mais desses artefatos tecnológicos. E aí a gente pensa no olhar freiriano, no sentido de que a educação ela é emancipadora, né? Que a educação permite o exercício deve se voltar para o exercício pleno da cidadania, né? Que as pessoas possam exercer o seu direito como cidadão e viver plenamente nessa sociedade. Então, uma das lutas da educação, de nós, professores, né, futuros professores em formação, é lutar para garantir que os nossos alunos tenham acesso a essas tecnologias, que a escola seja esse espaço, né? Então, a gente sabe que vive numa realidade, que essa realidade, né, exclui quem já é excluído, né? Porque é a classe, né, que já está à margem dessa sociedade, né? E que é a mais afetada. Então, a escola é esse espaço e a gente precisa lutar para que tenha conexão de internet, tenha equipamentos funcionando em todas as escolas, né? Lutar pela educação no século XXI é lutar por essas ferramentas também, né? E para que a gente possa usar essas ferramentas para pensar o mundo, né? E para construir uma sociedade mais justa e igualitária. Tem uma pergunta aqui que eu acho importante, mas eu acho que eu vou deixar para o final, se vocês permitirem, que a gente recebeu uma informação essa semana, que foi compartilhada uma informação para todo mundo, que vai haver uma alteração na organização do tempo da oferta do nosso curso de pedagogia, né? Que aqui na Unilei a gente tem essa excepcionalidade dos 3 anos, mas nós passaremos para 4 anos. Isso não é algo novo, é algo antigo. A gente já tinha já tinha um marco lá que foi prorrogado por conta da pandemia, mas agora esse marco vai ser cumprido a partir do ano que vem. Não afeta nenhum estudante que já está matriculado no curso, mas os novos estudantes significa que a gente, principalmente que oferta em 3 anos, vai se reorganizar para ofertar em 4 anos. E a pergunta do estudante foi maravilhosa, que ele falou assim, o que isso afeta na formação do pedagogo? Eu acho que é para além do tempo de conclusão do curso, né, gente? É como que a gente pensa esse curso, e hoje, para pensar a formação inicial, nós temos a Base Nacional da Formação, né, a BNC Formação, que nos traz diversas competências já discriminadas ali para a gente, dando um farol para as melhorias necessárias para o cenário da educação básica. Mas depois eu acho que a gente pode marcar um encontro só para conversar sobre isso, que eu acho que é um assunto muito bom, né, gente? Sim, sim. Vamos ver o último trechinho que a gente Vamos separou lá. aqui?
Vamos. O Paulo Reglos Neves Freire. Eu acho que não é possível existir humanamente sem sonhos, sem utopias, sem... Veja bem, nós, mulheres e homens, somos seres, viramos seres na história que não prescindem do ano. Está ali à espera da gente, mas que é o resultado do que a gente faça pela transformação do presente que a gente vive com a iluminação do ontem que a gente viveu. Ora, se nós somos incapazes de abandonar a perspectiva de um amanhã que tem que ser feito por nós, como da nossa experiência histórica, o sonho. Não é possível sem sonho enquanto projeto, enquanto problema, enquanto curiosidade, enquanto querer ser diferente. É impossível. Eu não utopia, os mesmos em que a escola se acabou, são os mesmos em que as classes já sumiram. Puxa, basta sair de dentro desse estúdio aqui e até dentro dele para ver que há classes sociais diferentes. Os famintos desse país, em que lugar ficariam? Entendeu? Os trabalhadores desse país. Quer dizer, eu não acredito nisso. Eu acho que nós continuamos com classes sociais, continuamos com luta de interesses ou entre interesses diferentes, antagônicos, e continuamos a precisar do sonho. Eu te digo que eu viveria sem sonho, nem somente eu, individual, quanto mais enquanto minha prática social. Eu acho que o grande legado do Freire é essa visão humanista dele, né? Essa questão do sonho, de viver o sonho, de incentivar todas as pessoas a viverem o seu sonho. Lá atrás, a gente viu um momento de uma entrevista dele num programa do Serginho Grossman, onde ele dizia que ele não dava conselho para ninguém, mas para os jovens ele daria um conselho, né? Que nunca deixem destruir os seus sonhos, né? Então, assim, eu acho que esse é um grande legado dele, né? Acho que ele traz instiga as pessoas a se manterem curiosas, a se manterem com projetos de vida, né? E ele tem uma fala que eu vou repetir, que eu anotei, que eu achei lindíssima. Nós somos seres humanos em busca sempre de um amanhã, que, por sua vez, não está ali à espera da gente, mas que é o resultado do que a gente faça da e pela transformação do presente que a gente vive, com a iluminação do ontem que a gente viveu. E eu tenho por princípio de vida pensar que história não se rasga, né? História se aprende com ela. Então, eu acho que o Freire traz muito essa mensagem, traz muito essa concepção. Ótimo, Fátima. Eu aproveito para encerrar as nossas reflexões, fazer um convite vindo do próprio Paulo Freire. Paulo Freire disse assim: não me imitem, me refaçam. Então, eu convido a todos vocês, professoras e professores em formação, ou quem já está na segunda graduação, quem está sempre em constante formação, porque essa formação não termina quando se pega o diploma, ela continua sempre, 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 enquanto há existência humana. Então, convido todos a vocês a pensarem essa praxis pedagógica a partir dessas concepções freirianas, né? Qual
quais serão as experiências de vocês e quais estão sendo as experiências de vocês a partir dessas grandes perspectivas freirianas. Amigo, tá fechado seu microfone. Fiquei pensando aqui nessa fala, né, nesse trecho final, e até me emocionei, porque fiquei pensando que sem sonhos nós não existimos como sujeitos, né? E aí eu fico pensando também que sem sonho a gente não tem como fazer educação, né? Como é que a gente faz educação se a gente não é capaz de sonhar, né? Sonhar por uma, né? Sonhar, né? Desejar uma sociedade mais justa, sonhar e desejar um mundo sem fome, sem guerra, sem preconceito, né? E se a gente não tiver sonhos, a gente não tem como fazer educação. Fazer educação está alinhado diretamente com sonhar, né? Com os desejos, com o sonho de um mundo melhor. Sem dúvida. Parece até uma visão romântica, mas não, né? Uma visão apaixonada pelo outro, né? Inclusive, né, Lu, Fábio e Fátima, essa visão romântica foi uma das críticas também ao nosso ilustre Paulo Freire. Mas não é, gente, é essa utopia que nos move. A gente quer um mundo mais justo, humano, igualitário, como disse o Fábio. Como não fazer isso? Como podemos fazer isso? Através da educação. Então, eu quero ser romântica. Podem me chamar de romântica. Eu quero vivenciar essa experiência. Imagina que eu não tivesse sonhos lá atrás, quando eu fui recepcionada naquela escola daquela forma, né? Se eu não tivesse sonhos, talvez eu tivesse sido engolida, né, por aquele sistema, né? Assim como a gente, aí voltando até a questão dos meios de comunicação, o quanto a gente, às vezes, é engolido também por esses meios de comunicação, quando a gente não se coloca de uma forma reflexiva e crítica frente a eles, né? Então, assim, eu não vou resistir de não falar. Muito cuidado, inclusive com as fake news direcionadas para o Paulo Freire. Leiam Paulo Freire e não permitam, né, que esse tipo de coisa se propague, né? Acho muito importante isso. Eu tirei todos os meus livros de Paulo Freire da estante, porque essa semana me fez de novo a vontade de sentar e ler todos os livros novamente. Vou começar pela pedagogia do oprimido. Ô, Fábio, você está se segurando. Mostra aí sua blusa que a gente quer ver. Olha aí, gente. Não se pode falar em educação. Completa aí. Lindo. Sem falar de amor, isso aí. E sonhos. E sonhos. Cristiane, você está com a mão levantada. Você gostaria de falar alguma coisa? Cristiane, está com a mão levantada? A Cristiane, professora, quero fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho acompanhado muito vocês, então estou vendo que vocês lêem muito Paulo Freire. Eu quero saber vocês, o que vocês acham se aquela sementinha que Paulo Freire plantou lá naquela época, hoje teve alguma mudança em relação à educação, para a margem dos maus, como é que eu vou dizer, para os mais pobres, não teve condições, não teve oportunidade, vamos falar oportunidade que é mais bonito, né? Oportunidade de chegar a uma universidade. Você acha que essa visão dele, daquela época para hoje, ele teve algum sucesso? Ele conseguiu ter aquele objetivo que ele queria? O que vocês acham em relação a isso? Eu vou começar, porque eu fico me coçando para falar, né? Porque, assim, minimamente 300 foram muito bem afetados, né? Inclusive, nos depoimentos desses 300, existem outros documentários que trazem depoimentos, eles dizem que, a partir daquele horizonte
que eles tiveram a oportunidade naquele momento, os filhos deles puderam chegar a uma universidade. Isso é lindo. Isso é lindo, né? Isso quebra uma corrente de estigma que existia numa família. E eu vou encerrar minha fala para não me prolongar com uma experiência que eu tive com uma diretora que foi diretora durante muitos anos numa escola no alto de um morro bastante violento no Rio de Janeiro, que eu não vou citar para vocês o nome, mas, enfim, essa diretora tinha uma escola aberta numa comunidade violenta e ela nunca foi assaltada e a mesa dela ficava no corredor, ela não tinha uma sala, porque ela queria estar presente para todas as pessoas que procurassem a escola. E aí ela dizia que ela ficava muito triste quando via um aluno dela, que foi aluno dela, passar na porta da escola depois portando uma arma. Mas ela ficava muitíssimo mais feliz quando ela via um com uma mochila descendo para estudar e dar continuidade aos seus estudos e ao trabalho. Então, assim, eu acho que, como educadores, a gente tem que sonhar com o muito, mas quando a gente atinge um, já valeu a pena o processo. E a gente não pode desistir. Ainda que seja um, a gente não pode desistir. E, assim, o legado dele vive em cada professor crítico reflexivo desse país. Nós estamos vivenciando o Paulo Freire, mas não imitando o Paulo Freire, nós estamos refazendo o seu legado. Eu me sinto assim. Eu tenho freirianos, Luciana, Fábio, Fátima, e vocês também, com certeza. É isso. Então, o legado, ele é patrono da educação brasileira. Ele é, gente, sem palavras. Freire é crush. Professor, eu estou perguntando só por dúvida, porque a gente, querendo ou não, a gente acaba utilizando vários métodos do Paulo Freire. Deixaram aí, eu já li vários livros dele, já conheço muitas obras deles. Então, às vezes, a gente vê algumas coisas que a gente não concorda, nem tudo que, às vezes, que ele fala, às vezes, está naquele local onde a pessoa convive. Cada situação há uma maneira de lidar com ela. Eu só queria ouvir a opinião de vocês, principalmente da Luciana, né, Luciana? Eu ia falar o seguinte, faço minhas as palavras de todos eles, né? Mas, assim, a Marcela tocou num ponto que me toca muito e me emociona muito, né? Que é o se assumir romântico. Eu me assumo romântica e eu me assumo com o exercício diário de amar a todos e ouvir a todos. E cada vez que eu escuto Paulo Freire, eu sinto que eu ainda sou uma sementinha muito pequena, né? Que a gente ainda tem muito ainda para aprender. E aquilo que você falou, Cristiane, a intenção dele não era unificar as estratégias, nem unificar os olhares, pelo contrário, né? Nos proporcionar pensar nesse convite de que é possível a gente se liberar dessas amarras de ser responsável por todos os processos educacionais, de ensinar todos os conteúdos, de saber tudo, porque ninguém sabe tudo, mas pelo contrário, que a partir do momento que a gente abre o olhar e os braços, tem tanta coisa para a gente aprender, tem tanta gente para a gente dar a mão, tem tanta coisa ao nosso redor, e a gente espera, pelo menos a gente que está aqui, né, que vocês sintam, né, isso daí, da nossa ação, da nossa prática, do nosso cuidado, ao responder uma mensagem, ao ouvir vocês, ao responder com uma nova pergunta, porque a intenção é essa, né? A gente olhar com os olhos de quem está ao nosso redor e juntos a gente promover um país mais fraterno, principalmente, né? Mais fraterno, paz não se faz com tiro. A gente precisa o tempo todo reforçar isso, o tempo todo. Opinião que difama o outro não é expressão, pelo contrário, a gente tem que ter como referência a dignidade humana.
claro, sempre escutar o outro, mas ter como referência a dignidade humana. Eu fico muito feliz em estar aqui com vocês, não só hoje, como todos os dias. Eu tenho uma honra muito grande, principalmente com esses mestres que eu amo. Então, assim, eu amo ouvi-los, né? Então, não estou aérea, não. É porque eu ouço vocês e fico aqui com o peito em festa e o coração a gargalhar. Mas são 8h47. Eu acredito que a gente teve uma semana maravilhosa, né? Mas o mais importante é escutar vocês e saber se vocês gostaram mesmo da semana. Dão esses retornos para a gente, por favor, das temáticas que vocês gostariam de aprofundar, de coisas que a gente pode melhorar, para que a gente possa sempre ir ao encontro do diálogo. Podemos finalizar essa semana, gente, com chave de ouro? Vou finalizar a nossa gravação e aí